Boa noite. Boa noite. O ex-senador José Agripino, do Democratas, é o nosso entrevistado de hoje. E o PSL do Rio Grande do Norte deve ter comando do grupo da deputada Carla Dickson. O cenário político está no ar. Começando mais uma semana, espero que você tenha descansado no seu final de semana, aproveitado, feito tudo que você gostaria de ter feito, tá aí. Começando agora, vamos trabalhar. Mais uma semana se iniciando e você conversa com a gente, participa também do nosso programa de hoje com o senador José Agripino. Ele está conectado com a gente e vai conversar sobre o União Brasil e, obviamente, sobre política eleitoral, política administrativa, partidária. Você pode mandar sua mensagem através das nossas redes sociais. Temos o Twitter, @cenapoliticotcm, facebook.com/cenariopoliticotcm. Temos também o nosso WhatsApp, 88028979, e o nosso Instagram, @cenariopoliticotcm. Eu quero aproveitar já para mandar um alô especial de hoje para a dona Margarida Alves. Muito obrigada pelo carinho, dona Margarida, e também a querida Dagna Alves, pelo carinho de sempre, pela audiência, sempre acompanhando aqui ao cenário político. Um beijo para vocês. E hoje no programa a gente, além da questão do PSL, da deputada Carla Dickson, vamos trazer também a audiência pública da Lei Orçamentária Anual de Mossoró, o orçamento, a LOA. Né, Vonúvio? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do seu Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais 10 cidades que possuem os serviços da TCM. O assunto é bom hoje com o ex-senador e você pode mandar a sua pergunta, a sua interação para nossa entrevista de hoje. Você aqui de Mossoró e você de onde estiver nos acompanhando, né? Lembrando que todas as nossas edições aqui do Cenário Político TCM, você pode assistir novamente através do nosso canal do YouTube. Vamos começar falando sobre Câmara de Mossoró. A Lei Orçamentária Anual daqui de Mossoró para 2022 foi discutida hoje em audiência pública na Câmara de Vereadores. O orçamento é estimado em mais de 850 milhões de reais. A audiência pública desta segunda-feira na Câmara Municipal de Mossoró debateu a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O secretário de Planejamento, Frank Felizardo, apresentou a peça elaborada pela gestão. Em sua fala, o secretário fez uma análise histórica do orçamento municipal, com dados como previsão e execução orçamentárias. O orçamento apresentado é de 851 milhões de reais. Segundo o secretário, Educação e Saúde contabilizam mais de 50% dessa previsão. É um orçamento que ele foi estruturado no ano passado de uma forma que gera dificuldades de finalização. E foi uma das coisas que nós tentamos, junto de todas as unidades orçamentárias, junto de todos os diálogos que nós fizemos ao longo do período de diálogos com a comunidade, trazer um orçamento mais real, mais executável, para que em 2022 nós não tenhamos tantos problemas de execução dos recursos do município. Essa é a primeira peça orçamentária elaborada pela atual gestão para execução no ano subsequente, ou seja, em 2022. Agora os vereadores têm até sexta-feira para apresentarem as emendas ao orçamento anual. De acordo com o líder do governo, o vereador Genilson Alves, o orçamento para 2022 está mais próximo da realidade. Ele fez críticas às gestões anteriores e citou que as emendas serão apreciadas, independente se vierem de vereadores da oposição. O orçamento que nós estamos discutindo hoje é no valor de 851 milhões. O ano passado, o orçamento que foi discutido com a gestão Rosalba foi de 560 milhões. Veja da diferença de realidade, né? Então, nós queremos apontar aqui esse trabalho, reconhecer o trabalho da equipe da gestão, principal equipe de planejamento, onde traz para a discussão da Câmara uma peça real, uma peça realmente que existe toda a possibilidade de ser trabalhada e construída nesse caminho de 851 milhões. Diferentemente de outras peças. O vereador Pablo Aires considerou positiva a discussão e disse que as emendas propostas devem priorizar a infraestrutura da saúde.
A gente viu unidades que estão muito sucateadas, como os conselhos tutelares. Então, é um compromisso nosso apresentar a emenda para destinar recursos ao conselho tutelares para troca de equipamento, para aquisição de veículos, mas também outras unidades da cidade, como o UBS, própria construção de UBS, que a gente está lutando por a construção de um UBS na comunidade da Nova Mossoró, e também reformas de várias escolas, porque nós temos a previsão da volta às aulas presenciais no início do ano e precisamos que as escolas estejam com a estrutura adequada para essa volta presencial, né? Então, nós vamos estar apresentando emendas nesse sentido. Pois é, as emendas são o principal assunto aí. Vai ser a discussão que vai acontecer durante o mês de novembro, nessa tramitação da Lei Orçamentária Anual da LOA 2022, aqui para o município de Mossoró. Vamos acompanhar e trazer para você. E agora a gente pode começar nossa conversa com o ex-senador José Agripino Maia, ele que é do Democratas, futuro União Brasil. Muito em breve, União Brasil já teve, inclusive, lançamento e deu entrevista para a gente no último mês de abril, o ex-senador José Agripino. E naquele momento, o senador dizia que eleições ali naquele momento não era prioridade. As conversas estavam muito focadas, inclusive nas redes sociais, a debater, a falar sobre a pandemia, a gestão da pandemia. Mas hoje, com a União Brasil, é claro, senador, que não existe somente pensamento, mas a gente já vê que existem articulações visando as eleições do próximo ano. Qual é a prioridade nesse momento em relação ao pleito de 2022? Boa noite, senador. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectadores da TCM de Mossoró, dos municípios onde a TCM chega. É mais um prazer, estar de novo com vocês na TCM para conversar, para trocar ideias e para levar as minhas informações, se assim me for perguntado. Carol, a novidade a ser comentada é a criação do União Brasil, que, no momento, reside numa proposição dos dois partidos que está no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para ser homologada, para ser referendada, analisada e referendada. Então, hoje o que existe é uma expectativa, com enormes chances de que venha a acontecer, da fusão entre o PSL e o Democratas, formando um partido novo chamado, como todo o Brasil está sabendo, União Brasil. Eu fui escolhido e já eleito numa convenção extraordinária nacional do partido, fui eleito um dos vice-presidentes e aqui no Estado fui convidado, não pelo Democrata, convidado pelos dois, tanto por Bivar, que é o presidente do PSL, como por Assemineto, que me sucedeu na presidência do Democratas, fui convidado para presidir o partido aqui no plano estadual. Então, se há uma novidade, é essa, é a fusão proposta, no momento é uma proposição, proposta que se encontra no TSE, para que as duas siglas se juntem e formem, teoricamente, o maior partido do Brasil, com o maior fundo partidário e com o maior tempo de rádio e televisão, para disputar a eleição do próximo ano. Eu não sei se fui claro, se vocês têm mais alguma indagação. Sim. O que é que representa, o que é que significa um partido como o União Brasil nascer de uma fusão de dois outros e se tornar o maior do país, pelo menos quando a gente fala de bancadas e de fundos? O que isso representa para a política do nosso país? Muito bem colocada a sua pergunta, Vonúvio. Significa uma manifestação muito expressiva de afirmação do centro democrático. Qual foi a ideia fundamental que levou o Democratas e o PSL a se juntarem? A oferecer ao Brasil um partido com tempo de rádio e televisão e com fundo partidário capaz de agregar o centro democrático. Hoje você tem partidos que têm a pretensão de lançar a candidatura à presidência. O Democrata, que tem Mandetta, o PDT, que tem Ciro Gomes, o PSDB, que tem
algumas figuras disputando, como João Dória, como Eduardo Leite, como Arthur Vigílio, que, aliás, esteve comigo aqui no sábado passado, já estamos juntos e conversamos bastante. Tem o Podemos, que acho que vai filiar o ex-ministro Moro, o PMDB, que tem o ensaio de uma candidatura como a de Simone Tebet. São todos partidos, o próprio PSD, que agregou, levou para suas hostes algumas figuras importantes. E esses partidos todos têm uma tendência natural a se juntar em torno do Centro Democrático e ter uma candidatura única à presidência da República. O que é que moveu o Democratas e o PSL a se juntarem? Oferecer ao Brasil uma oportunidade de votar no centro, nem Lula, nem Bolsonaro. Nem uma coisa, nem outra. Oferecer a oportunidade de se encontrar um candidato de centro. E quem é esse candidato de centro? Bom, essa é a tarefa. É a tarefa a qual o União Brasil vai se propor. Quem tem o que oferecer, tem como chamar. Quem tem o que oferecer, tem instrumentos para convocar, para que se sentem na mesa aqueles que pensam, como nós, em se ter uma alternativa de centro que não seja nem Bolsonaro, nem Lula. Esses partidos todos são partidos importantes, esses que eu acabei de citar, o PDT, o PMDB, o PSD, o Podemos, e tanto o PP e tantos outros. São partidos de muita expressão, mas nenhum deles, tem o tempo de rádio e televisão e o fundo partidário que vai ter o União Brasil. Então, quem tem o que o União Brasil tem condições de atrair para sentar numa mesa, para discutir quem é o candidato de consenso. Vai ser do União Brasil? Não necessariamente. Senador. Basta que seja um desses candidatos, dos que eu aqui citei, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Mandetta, Sérgio Moro, um desses candidatos, mas que tem o apoio de todos os outros. Se a gente conseguir chegar a esse entendimento e União Brasil tem condições de chamar eles todos para sentarem na mesa, tendo o que oferecer, mais do que uma candidatura, tendo tempo de rádio, televisão, fundo partidário, nós temos uma contribuição a dar ao país. Que aqueles que eu acho que são a maioria, que não pensam em votar nem em Lula, nem em Bolsonaro. Então, no próximo bloco a gente... Volúvio, eu acho que a grande presença do partido em se fundando será oferecer uma alternativa de centro aos brasileiros que não queiram votar nem em Lula, nem em Bolsonaro. Próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos a um rápido intervalo.